Estamos aqui no nosso encontro semanal para meditarmos na Palavra de Deus. Esse é o nosso encontro de número 126. Então, esses 126 vídeos estão disponíveis lá no nosso canal da Igreja Batista Palavra da Graça. Você pode acessar, se inscrever, compartilhar. E eu tenho certeza que eu me considero um principal beneficiado pelo que nessas 126 meditações. Porque a gente aprende muito com a palavra de Deus, ela é inesgotável, inesgotável. E há 15 anos atrás, irmãos, na igreja, eu tive a oportunidade de ministrar durante 2 anos, todo domingo, eu ministrei a Epístola de Romanos. E começou a me dar uma vontade, um desejo, que eu tenho certeza que vem de Deus, para voltar naquelas meditações, reconfigurá-las, repaginá-las para os momentos que nós estamos vivendo hoje. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, né? Nós estudamos todas as epístolas católicas, né? As epístolas tem lá Tiago, primeira, segunda de Pedro, as 3 cartas de João, a carta de Judas. E agora eu volto para a principal das epístolas, né? Por isso o título dessa mensagem, desse nosso encontro de número 126 é A Carta que Mudou o Mundo. E vamos começar, vamos navegar em Romanos. Os irmãos vão ver aí no canal que nós temos 2 maneiras de abordar. Pregações que são feitas na igreja durante os domingos, né? Eu normalmente faço um resumo dessa pregação e coloco no vídeo. E as epístolas que a gente vai estudando, né? E hoje, então, você vai poder ter as 2 coisas, né, ao longo desse ano aí. E hoje nós vamos começar, então, com Romanos, a carta que mudou o mundo. Convido você a abrir em Romanos, capítulo 1, e vamos ler aí hoje os primeiros 7 versículos. Fala assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, ao qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. A todos que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A carta que mudou o mundo. A carta de Romanos é a mais longa das epístolas, é a mais sistemática, é a mais profunda, é a carta que tem uma profundidade teológica fantástica. Quando é que ela foi escrita? Ela foi escrita no ano 58 da nossa era, né? Mais ou menos no final da 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo está num momento de descanso, né? Está na época do inverno, o mar Mediterrâneo está muito encapelado, então as navegações marítimas foram canceladas. Os navios eram muito frágeis, muito pequenininhos, né? Para enfrentar mares muito encapelados, mares muito, digamos assim, com muitas tempestades, com vento forte. Então, normalmente não havia navegação. Então, Paulo para na cidade de Corinto e vai descansar na casa de um discípulo dele, chamado Gaio, certo? Na cidade de Corinto. E lá, com calma, né, ele vai escrever essa carta que é fantástica. 20 anos tinham se passado, desde o momento que ele vai para Damasco para destruir a igreja de Damasco, e Jesus aparece em glória para ele, e
ele cai, né, que ele cai ao chão, perde a visão durante 3 dias, se converte, muda o seu nome de Saulo, em homenagem ao rei Saul, passa a se chamar Paulo, que significa pequeno, né? E desde aquele momento, né, até esse momento que ele está escrevendo a carta, 20 anos se passaram. Paulo está aí com seus quase 60 anos, ele tinha quase 30 anos na época de idade. E na mente de Paulo, nesses 20 anos de ministério, ele está vendo as igrejas que ele fundou. Ele fundou as igrejas na Galácia, né? Tem lá Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia. Ele fundou as igrejas em Tessalônica, ele fundou a igreja de Filipos, a igreja de Bereia, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Ilírico, todas as igrejas do Ilírico, enfim, é um ministério de 20 anos ininterruptos pregando a palavra de Deus. E ele estava terminando a sua terceira viagem missionária e iria se dirigir para Jerusalém. E essas igrejas todas tinham feito uma oferta, né? Porque a igreja de Jerusalém, que estava sob o comando de Tiago, o meio-irmão de Jesus, estava passando por muitas privações econômicas, muitas perseguições, e Paulo faz uma coleta nessas igrejas e está levando esse montante de dinheiro, de bens, para os irmãos na igreja de Jerusalém. Pois bem, mas na mente dele, e a gente vê isso lá no livro de Atos, nos últimos capítulos do livro de Atos, quando Paulo chega, Paulo vai sofrer um espancamento, os judeus querem matar Paulo, Paulo vai ficar preso em Cesareia, e depois Paulo apela para o imperador para ser julgado como cidadão romano, então ele vai para Roma, e nessa ida para Roma ele sofre naufrágios, né? Então tudo isso está lá no finalzinho do livro de Atos. Mas o seu objetivo em escrever essa carta, porque ele tinha muito desejo de visitar a igreja de Roma, né? Mas ele tinha não para evangelizar Roma, mas sim que ele queria que a igreja de Roma o apoiasse financeiramente para levá-lo para mais longe ainda, naquela época para a Espanha, né? Que era o extremo oeste da Europa, né? Ele queria ir para a Espanha para evangelizar a Espanha. Então ele queria que visitasse Roma e a igreja de Roma o apoiasse. Mas a igreja de Roma também era uma igreja já consolidada. Era uma igreja que começou com aqueles romanos que estavam presentes no dia de Pentecostes em Jerusalém, lá em Atos capítulo 2, né? Nós vemos que os romanos estavam presentes. E o apóstolo Pedro já estava morando em Roma nessa época. Já estava lá liderando a igreja de Roma. Então, Paulo não tinha como objetivo de pregar em Roma, né? Ele não queria edificar sobre fundamentos de outro apóstolo, né? Ele queria apenas visitar os irmãos, né? Ser abençoado pelos irmãos, trocar mensagens com os irmãos, e dali que a igreja o apoiasse financeiramente para ir à Espanha. Então, repare, ele está, então, na casa de Galho e tem 3 meses de paz, de sossego, né? Esperando o inverno passar. E na mente dele, então, ele vai colocar no papel, né, no pergaminho, ele vai chamar até um escravo cristão, Tarso, que vai ajudar a escrever a epístola, né? Muitos escravos de cidadãos romanos, e Galho era um cidadão romano, muitos escravos eram cultos, eram professores, né? Que eram de nações que foram conquistadas por Roma. Então esse vai fazer as cópias desses pergaminhos para ser distribuído para as igrejas, e a diaconisa Febe, da igreja de Cencreia, na Grécia, vai distribuir essas cópias da carta aos romanos. Muito bem. Paulo, nessa carta, irmãos, ele consolida toda a revelação que ele recebeu do próprio Cristo. Só para recordar, ele se converte em Damasco, capital da Síria, ele começa a pregar em Damasco, o rei e os judeus querem matá-lo, ele foge num cesto das muralhas de Damasco, vai para Jerusalém, a igreja de Jerusalém tem medo dele, porque ele era um perseguidor, achavam que ele não tinha se convertido, e não aceitam a mensagem de Paulo. Então Paulo se dirige, isso a gente vê lá na carta aos Gálatas, Paulo se dirige para o deserto das Arábias, olha só, irmãos,
e vai ficar 3 anos no deserto. E ele fala que nesses 3 anos não foi carne e sangue que ensinou o evangelho para ele, foi o próprio Cristo que deve ter aparecido em glória para ele e transmitiu as verdades do evangelho para ele. Que coisa fantástica. Acabaram esses 3 anos, ele volta para sua cidade natal, né, de Tarso, que hoje fica na Turquia, e fica 14 anos em Tarso, meditando, se preparando até o momento que Barnabé vai chamá-lo para levá-lo para a igreja de Antioquia da Síria, que estava crescendo. E essa igreja depois o envia nas viagens missionárias, nas 3 viagens missionárias. Então, reparem, queridos, é todo um preparo, né, de revelações, de experiências de fundação de igreja, de estabelecendo presbíteros na igreja, tudo isso estava na mente de Paulo. E o que eu acho lindo e interessante é que ele compila toda essa teologia que recebeu do próprio Cristo glorificado nessa cartinha, nesse tratado fantástico, que você pode resumir essa carta numa única frase, que ele coloca logo no início da carta: o meu justo viverá pela fé. Essa frase foi dita pelo próprio Deus para o profeta Abacuque, que está lá no capítulo 2 de Abacuque, no verso 4. E ela se repete 4 vezes na Bíblia. O meu justo viverá pela fé. Significa que nós não vamos viver, não somos dependentes de sacramentos, não somos dependentes de sacrifícios, não somos dependentes de sacerdotes, não somos dependentes de esforços pessoais, nem mesmo de igrejas, irmãos, nem mesmo de religiões. A fé é algo individual, a fé é a resposta que o coração humano dá em relação à palavra de Deus que ele ouve. Olha como a fé é poderosa e como a palavra de Deus também é. E eu te digo, irmãos, se a igreja cristã, ao longo dos séculos, tivesse entendido Romanos como deve ser entendido, você não teria cismas na igreja. Você não teria o cisma grego, que gerou a igreja ortodoxa grega, depois a ortodoxa russa, depois a ortodoxa da Armênia. Não. Você teria uma única igreja. Você não teria igreja católica, você não teria igreja protestante. Depois, dentro do protestantismo, se dividiu em vários ramos, alguns chamados de pentecostais, outros chamados tradicionais, depois de neopentecostais, enfim, essas divisões que os homens criam, né? Elas não existiriam, irmãos, se as pessoas conhecessem a Epístola de Romanos. Foi essa epístola magnífica que fez um monge, Domiciano, né? Um monge de São Domingos, né? Católico, do mosteiro de São Domingos, né? Um monge chamado Martim Lutero, que ao ler essa epístola, o Espírito Santo toca ele de tal forma que ele viu: meu Deus, a igreja se desviou completamente da palavra de Deus. Né? E a partir dele que surge o movimento das igrejas protestantes. Então, reparem, tudo isso foi feito por Romanos. Então, se a igreja entendesse isso, irmãos, ela não teria feito as cruzadas. Se a igreja tivesse entendido Romanos, ela não teria feito a Inquisição, na qual ela matou e torturou muitos judeus. Se a igreja tivesse entendido, no século XVI, Portugal e Espanha não teriam expulsado os judeus do seu território. Esses judeus vão parar na Inglaterra e grande parte desses judeus vão fazer que a Inglaterra se transforme numa potência e numa superpotência, né? E se a igreja da Inglaterra tivesse entendido Romanos, se o povo inglês tivesse entendido Romanos, no século XIX, eles não teriam usado de tanta cobiça, de tantos saques, de tantas guerras. Se os Estados Unidos, a igreja americana, entendesse Romanos e influenciasse os seus governantes, a nação americana não seria uma nação tão belicosa, com tanta cobiça e que vive com a base de guerras para poder se sustentar. Se os russos tivessem entendido Romanos, o comunismo nunca existiria na Rússia, como existiu durante a União Soviética.
Se a Alemanha, a pátria de Lutero, tivesse entendido Romanos, ela nunca defenderia uma eugenia, uma teologia de supremacia da raça, que fez depois surgimento do Partido Nazista e que também foi responsável, primeiro pela Primeira Guerra Mundial e depois pela Segunda Guerra Mundial, onde milhões morreram na Europa. E a igreja abraçou de braços abertos o fascismo e o nazismo. Se a igreja tivesse entendido Romanos, não existiria essas seitas violentas, racistas, tipo Ku Klux Klan, né? Que mata os negros, que prega a supremacia da raça. Se a igreja tivesse entendido Romanos, irmãos, a igreja do Brasil não estaria vivendo esse flagelo onde ela foi corrompida pela política, onde ela criou essa coisa abominável chamada bancada evangélica, onde essas marchas para Jesus não viraria palanque de político, irmãos. Bastaria que todos entendessem o que Romanos está nos dizendo há 2000 anos atrás. Reparem, queridos, é tão linda essa epístola, é tão fantástica, que, imaginem, queridos, ela é a defesa. Se a igreja conhecesse Romanos, não teria tantas heresias ao longo dos séculos, tantas teologias de conveniência. Deus não seria tratado como uma espécie de um totem, né? Um Deus provedor, um Papai Noel que está pronto para nos abençoar, uma lâmpada de Aladim para satisfazer os nossos desejos, um bilionário que está aqui abrindo portas de trabalho, que está dando cura, que está arrumando marido, que está pagando as nossas contas. Não, não. Se nós entendêssemos Romanos, nós não teríamos um relacionamento com Deus de pedinte, mas sim de filho amado. Buscaríamos Deus não pelo que Ele pode nos fornecer, mas pelo que Ele é. Então, meu irmão, Paulo escreveu essa carta linda para que os cristãos não tivessem vidas medíocres, vidas de derrotas. Não, não. Paulo não imaginava que essas 17 páginas seriam uma verdadeira bomba atômica que mudaria toda a civilização ocidental. Toda ela mudou por causa das cartas aos Romanos. A Renascença surgiu, a Reforma Protestante surgiu, a descoberta da imprensa surgiu, as grandes navegações, tudo isso bebeu em Romanos. Romanos é algo fantástico, irmãos. É algo fantástico. Então vamos ver esses 7 versículos. Quando ele começa dizendo aqui no verso 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, a palavra servo vem do grego doulos, né, que a gente traduz muitas vezes de dolo. Doulos significa uma pessoa algemada, um escravo algemado, que não tem vontade própria, um escravo que foi comprado no mercado de escravos por um preço altíssimo. E Paulo fala, eu fui comprado pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui separado desde o meu nascimento. Paulo fala em Gálatas que ele era um estudante brilhante do judaísmo, né? Era fariseu dos fariseus, conhecia tudo, um homem de uma cultura fantástica, um homem poliglota que falava 4 idiomas, um cidadão de Roma por direito de nascença, um homem de uma inteligência privilegiada, um homem de uma energia fantástica, irmãos. Tudo isso nesse homem, ele fala, foi predestinado por Deus. Nós lemos aqui nesse verso 1, para o serviço apostólico. Que coisa fantástica, irmãos. É um apóstolo, um apóstolo. Cristo o comprou pelo seu sangue, retirou ele das garras do poder de Satanás, como ele escreve em várias das suas epístolas. Separado desde o seu nascimento para o seu novo mestre, para aquele que é o único que tem pleno direito de posse sobre todos nós, mas só exerce o seu direito de posse se nós assim o permitimos. Olha só, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, na primeira do capítulo 6, no verso 19, vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês mesmos. Vocês pertencem a Cristo. Ele tem o direito de posse sobre nós.
Coisa fantástica. Aí ele continua no verso 2. Eu sou apaixonado por Romanos. Ele fala assim: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. É a primeira vez na Bíblia que aparece esse termo Escrituras Sagradas. Lembre-se, no tempo de Paulo não existia o Novo Testamento ainda, né? Ele estava sendo criado. O cânon sagrado vai juntar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, formado pelos Evangelhos e pelas Epístolas, num único volume em perfeita harmonia, né? E dessa perfeita harmonia surge a verdade poderosa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo. E o Evangelho traz o quê, irmãos? Ele traz a justiça de Deus, que é o melhor de Deus para todo ser humano. Uma justiça que se manifestou, testemunhada pela lei, a lei de Moisés, né? E pelos profetas bíblicos. E Romanos, então, vai compilar tudo isso para que a gente possa entender a obra do sangue de Cristo, a obra da cruz de Cristo, a obra e o papel que a lei teve na nossa formação, o papel que o batismo tem, o papel que a morte de Cristo tem, o papel que a ressurreição de Cristo tem. Então, Romanos diz para a gente como deve ser a vida cristã. Uma vida que tem que ser marcada pela paz, pela alegria e pela justiça no Espírito Santo. Nós vamos entender que a paz de Cristo só tem como ser alcançada pela justiça. E não adianta a gente lutar para tentar superar nossas fraquezas. Somos incompetentes para vencer o pecado. Precisamos desesperadamente de Deus. E entender que vamos ser supridos por Deus em tudo aquilo que nós precisarmos. É fantástico. É Romanos que fala isso. Olha o verso 3 e 4. Ele fala assim: acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo era apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus, irmãos. Ele começa falando na promessa que Natã trouxe, que Deus falou com o profeta Natã. Natã procurou o rei Davi e falou que dele nasceria o Messias, Davi, a raiz de Davi. Davi, o filho de Davi. Esse é o clímax do livro de Samuel. Essa grande promessa do Messias. A esperança do Messias que tem anelado o coração dos judeus ao longo dos séculos, que esperam a vinda do Messias, mas o Messias já veio e nós, a Igreja do Cristo, esperamos a sua volta, que vai acontecer de forma gloriosa. E o termo filho de Davi é tão fantástico, porque o filho de Davi é aquele que vem libertar o seu povo, e Jesus fez isso, nos libertando da garra de Satanás. O espírito da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, irmãos. Lembra do clamor do cego Bartimeu, quando ele falava: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Bartimeu, quando falava isso, ele falou que ele sabia que o Messias estava ali, o Messias prometido. É fantástico isso, irmãos. É fantástico. O Filho de Deus veio em fraqueza humana. Nasceu de uma virgem. O que significa isso? Ele não nasceu de uma relação sexual, onde o homem, até os dias de hoje, carrega dentro de si o sêmen, o espermatozoide de Adão, que traz o pecado no seu bojo. Então ele não nasceu, por isso que ele é chamado um ente santo. Ele foi gerado pelo próprio Espírito de Deus, sem pecado. É maravilhoso. Da descendência de Davi, aquele que morreu na cruz e vai ressuscitar em glória como Filho de Deus, em poder. Isto é Romanos que fala. Romanos é o Evangelho de São Paulo, irmãos. É uma coisa fantástica. Pedro clamou essa grande verdade lá naquele discurso que ele fez lá em Atos, no dia do Pentecostes, dizendo que o Cristo é o juiz que vai julgar toda a humanidade. E Romanos tem mais. Romanos é aquele que explica em detalhes, ali no capítulo 8, o ministério
do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está atuando hoje na igreja, formando o meu e o seu caráter, para que a gente se pareça com Cristo. O Espírito Santo é aquele que atesta a entronização de Jesus Cristo como Filho de Deus em poder, com toda a autoridade sobre o universo. Irmão, só coisas belíssimas que eu estou falando nessa introduçãozinha dessa carta que mudou o mundo. Olha o verso 5. Fala assim: por meio dele, por meio de Cristo, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Essa é a herança do cristianismo, que veio pela ressurreição de Cristo. A ressurreição é o clímax, é o novo Adão, aponta para aquele que nós seremos como ele é. Seremos completamente transformados, irmãos, recriados. Adão teve um sonho de se tornar independente de Deus. Esse sonho foi insuflado na sua mente pelo próprio Satanás. E o que esse sonho trouxe? Trouxe morte, trouxe dor, trouxe separação de Deus, trouxe ateísmo nas suas diversas formas e todas essas maldades que não param de crescer no mundo. A corrupção em todos os níveis, Agora, qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é muito diferente do sonho de Adão. O sonho de Deus é que todos nós sejamos transformados na imagem e semelhança do seu Filho, por meio da obediência a Cristo, que é um ato de fé. Olha, irmãos, Jesus nos reconciliou com o Pai. Passamos a receber a vida de Deus em nós por meio do Espírito Santo. O problema, irmãos, a gente vê tanto crente acostumado com o Evangelho, cujas essas verdades gloriosas não emocionam. Pelo contrário, parece que ele trata tudo isso como um conto da carochinha, né? Aí quando chega na tribulação, desanimam, trocam de igreja como se estivesse trocando de camisa, né? Não tem o espírito de servir a igreja onde eles estão, tá? Eles só querem receber nem sei o quê, e rapidamente se enjoam, e quando chega a tribulação, cadê eles? Então, irmãos, crentes bebês que não crescem nunca. Lembre-se, Israel é um tipo de igreja. Israel no deserto, diariamente era sustentado pelo maná de Deus, pelo pão que vinha do céu. De manhã era guiado, as nuvens, uma coluna de nuvem o guiava pela manhã. À noite era uma coluna de fogo, que o guiou durante 40 anos no deserto. As roupas não se envelheciam, não ficavam doentes. Mas quando eles entram na terra prometida, o maná cessa. Eles têm que gritar para derrubar as muralhas de Jericó. Eles têm que guerrear, eles têm que plantar, eles têm que colher, eles têm que trabalhar. Enfim, eles têm que ir o tempo todo levantando altares ao seu Deus. É isso que o povo de Deus faz. Essa é a tipologia do crente que o Romanos deseja que nós sejamos, irmãos. É um processo de amadurecimento que só vem pela cruz. Pela cruz. O que é a cruz? É negar a si mesmo, todo dia. Suprimir esse ego maldito que vive dentro de nós, que quer ser independente de Deus para tudo. Negar todo dia e nos ligar todo dia em Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia pelo Deus vivo, irmãos. É isso que Romanos nos ensina. E aqui, terminando esse verso 6 e 7 dessa introdução, fala assim: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamados para sermos escravos de Jesus, servo de Jesus. Quando isso acontece, a graça do Cristo vem sobre nós. A graça é um favor imerecido que veio pela morte, mediante a morte de Cristo. A graça é um poder que está disponível para nós
diariamente, por meio da fé e por meio da oração. A graça vai trazer a paz do Cristo que excede todo entendimento. Um bem-estar que a gente pode desfrutar, que não depende de nada externo, de nenhuma circunstância, de nenhuma obra. A única obra que o Pai exige de nós é que a gente creia em Cristo. Ele é Deus recebível, ele é a nossa suficiência. Então, absorver essa carta de Romanos, nós vamos ter muitos encontros aqui, irmãos. Não perca nenhum. Se inscreva no canal, compartilhe. Vamos divulgar essas verdades maravilhosas, Pai, para que vidas sejam transformadas. É um presente do nosso Pai, do nosso Deus para nós. Vamos juntos nessa viagem. Vamos para com Paulo, mergulhar nessa carta fantástica, a carta que mudou o mundo, a Epístola aos Romanos. Amém? Que Deus te abençoe ricamente.